Bem-vindos a mais uma Terça Teológica. Hoje estamos aqui com o nosso convidado especial, o presbítero Yuri, e nós vamos agora começar uma jornada diferenciada. Estamos no mês de outubro, então vamos conversar sobre os 5 solas da Reforma Protestante, o qual nós celebramos no final de outubro, dia 31 de outubro, a Reforma Protestante, e com isso vamos aproveitar essa data para conversarmos sobre esses 5 pontos, né, os 5 solas, né, ao qual se fundamenta, vamos dizer assim, né, a nossa teologia. Então, cada terça-feira que nós teremos agora aqui, nós veremos um ponto, conversaremos sobre um dos 5 solas e também conduziremos essa conversa para aplicar na nossa vida, na vida da igreja, na nossa vida espiritual. E, obviamente, né, devemos começar com o sola scriptura, somente as escrituras encontramos a palavra de salvação. Yuri, vamos conversar sobre isso, né? Vamos desenvolver a ideia aqui do sola escritura, né? A gente pode fazer basicamente um apanhado histórico, vamos dizer assim, não detalhadamente, né? Mas conversar sobre o que foi o sola escritura, né? Muitas pessoas pensam que isso seria uma doutrina nova desenvolvida na época da Reforma. Isso a gente vê desde o princípio, até desde os apóstolos, a gente vê que a ideia de que quem rege a nossa vida é a palavra de Deus, isso aí é desde o início da história da igreja, inclusive dentro do povo de Israel. Sempre foi a palavra de Deus que definiu o que o povo deveria fazer, o que não deveria fazer, como deveria viver. Sim. A ideia, basicamente, da reforma era que isso tinha surgido de um problema, que era quem teria autoridade para definir o que deve se fazer ou não em questões de fé. E isso se desenvolve do problema que a Igreja Católica arrogou para si a ideia de que ela que definiria, ela adicionou, digamos assim, uma autoridade nova, além da própria Escritura, a ideia a quem deveria interpretar a própria Bíblia, quem deveria ser autoridade tanto quanto a Bíblia, que foi o próprio magistério da Igreja, o colégio de bispos e também a patrística da Igreja, ou seja, os pais da Igreja e o desenvolvimento teológico que eles fizeram. O problema é que, filosoficamente ou em conceito, a Bíblia sim era tida como autoridade máxima, mas o que acontecia é que no momento que o magistério da igreja interpretasse a Bíblia, ele que dava a interpretação correta da Bíblia e como a Bíblia deveria ser entendida. E no momento que isso acontecia, basicamente houve desvios da palavra de Deus. Porque, obviamente, se eu que defino qual é o sentido que a Bíblia está querendo trazer, a minha autoridade está acima dela. Então a ideia era muito disso, de que a igreja da época estava dizendo o que a Bíblia queria dizer, o que não queria dizer, ou acrescentando coisas ou tirando coisas. E os reformadores, ao olharem para isso, eles disseram, não, a gente precisa que a nossa vida, a nossa teologia esteja submissa à palavra de Deus. Ela que é a autoridade máxima, justamente porque a gente não usa o termo palavra de Deus à toa, porque ela é a revelação de Deus para nós. Então eles entendiam que a gente deve puxar a Bíblia como autoridade máxima na nossa vida. E a partir disso, aí sim, o magistério da igreja, os pais da igreja, eles precisam se adequar à palavra de Deus. E por isso que a gente não toma os extremos que existem como o caso da Igreja Católica, de nivelar o magistério ou a patrística com a Bíblia, mas também a gente não tem o outro extremo de dizer que apenas a Bíblia pode nos ajudar, né, na nossa vida de fé, digamos assim, na nossa interpretação. A gente entende que sim, é importante que a gente tenha teólogos e pais da igreja nos ajudando nisso. Sim. A gente vê o desenvolvimento inicial ali da igreja, principalmente com a doutrina da Trindade, que foi foi um desenvolvimento teológico muito importante e moldou a nossa forma de pensar a Trindade, e a gente não precisa abandonar tudo isso. Teologia histórica, né? Isso. Mas toda essa teologia ela precisa estar submissa à palavra de Deus. Porque a gente vê várias vezes pais da igreja, inclusive, discordando entre si, ou às vezes até errando em questões básicas de fé, porque eles não têm autoridade máxima, como é a palavra de Deus. A gente entende que eles podem ser autoridade, a gente vai entrar depois nas questões de confessionalidade, né? A gente entende que tem autoridade sim, mas a autoridade precisa estar submissa à palavra de Deus. Exatamente, que legal, né? E, consequentemente, essa centralidade das Escrituras
vai nortear nossa espiritualidade. Isso. Né? Consequentemente, não é meramente um bispo ou um líder que vai dizer ou normatizar a nossa vida, né? O que é certo e o que é errado, ou vai nos prender, por exemplo, a um confessionário, né? Isso. Que era um instrumento de condução, manipulação na época da Idade Média. E com isso nós vemos que a palavra de Deus, ela é a luz que ilumina o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, né? As luzes que iluminam o nosso caminho. E ao mesmo tempo, ela é a autoridade para a nossa vida, porque o apóstolo Pedro vai dizer que a palavra de Deus, ela apresenta tudo o que é necessário para a nossa vida e para a nossa piedade, né? E, consequentemente, nós não ficamos presos a pessoas ou instituições, né? Nós nos voltamos exclusivamente à autoridade da palavra de Deus, né? Chamada a voz de Deus, a Vox Dei, né? A voz do Senhor, né? Isso, e o ponto que às vezes a gente deixa passar porque a gente olha para a Escritura e muitas vezes nos criticam como idólatras da Bíblia, digamos assim, porque a gente vê um livro. Mas a questão é que a gente não consegue muitas vezes ver o que está atrás do livro. Que a própria Bíblia fala que ela foi inspirada por Deus, né, para poder desenvolver o homem até a perfeição, digamos assim, como o próprio texto de 2 Timóteo fala. Mas a ideia de que aquele livro, ele não é um livro comum. Ele não é um livro que surgiu na história da humanidade, não. É a revelação de Deus para nós. E a gente tem se a gente for voltar um pouco, a gente tem uma questão até é uma questão até de revelação, porque o homem foi criado por Deus. O homem foi colocado no mundo pelo próprio Deus. E aí a gente tem o problema da queda, o problema do pecado, e o homem se desvia de Deus. Então, o homem precisa entender como ele precisa desenvolver a vida dele. Digamos assim, Adão não tinha mais o contato com Deus que ele tinha direto no paraíso. Então, ele precisa de uma revelação divina. Sim. A gente vê em Romanos 1 que Deus se revela através da sua criação. E isso a gente não tem dificuldade nenhuma, mas a gente tem dificuldade com o nosso pecado ao olhar essa revelação. E por isso que a gente não consegue, a gente precisa de uma revelação especial, de uma revelação extra. E no momento que Deus, durante a história, ele usa homens para escreverem e para revelarem ele mesmo para nós, a gente precisa olhar para esse texto como realmente Deus dizendo assim, ó, eu não vou me comunicar com vocês através de sonhos, eu não vou dar uma profecia para vocês, tudo que vocês têm que fazer. Não, eu vou dar um livro, que esse livro vai conter toda a minha palavra, toda a minha palavra, e dentro dele vocês vão aprender como chegar à salvação, ou como a salvação chega a vocês, falando numa visão calvinista, né, de como o evangelho chega a nós. E aí a gente consegue entender que aquilo ali não é um mero livro. Aquilo ali tem verdades eternas e revelações do próprio Deus para nós. Então, quando a gente olha mais como a revelação de Deus, em vez de olhar como um livro, a gente entende assim que não tem como discutir ela como autoridade máxima na nossa vida. Eu estava até vendo uma questão sobre qual é o caminho para nós evidenciarmos que a Bíblia é a palavra de Deus, é a autoridade suprema, né? Até porque temos essa discussão, né, entre o catolicismo e o protestantismo, né? Os católicos dizem que a Bíblia em nenhum momento diz que ela é a autoridade suprema, né? E nós dizemos, não, ela diz, fica aquela briga entre dois argumentos, né? E eu vi alguns irmãos, alguns grandes teólogos dizendo que essa discussão, na verdade, ela acaba sendo inapropriada, porque a aplicação dessa verdade, ela vem através do Espírito Santo. Né? Sim. Então, você pode argumentar, pode falar, pode evidenciar, mas se não houver aplicação do Espírito Santo iluminando o nosso coração, para nós entendermos que a Bíblia é a única verdade de Deus, é a única forma pela qual Deus se revela a nós, né? Serão argumentos atrás de argumentos. Né? Interessante que quando nós olhamos para isso, consequentemente nós vemos uma diferenciação entre as igrejas protestantes com as demais igrejas, justamente com essa definição clara do que é a Escritura. A nossa Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1, falando sobre a Escritura Sagrada, ela vai dizer dessa sublimidade, dessa beleza da Escritura, vai dizer também dessa divisão entre revelação natural e revelação especial, mas no final do primeiro parágrafo ela vai dizer que os antigos modos de Deus se revelar, né, através dos profetas, sonhos, se cessaram, né? Porque agora ela vem se revelar através do Filho, Cristo Jesus, que é a palavra encarnada. Consequentemente, nós temos, a partir das Escrituras, um caminhar confessional, né? Doutrinário. Né? Doutrina aqui não é a ideia de usos e costumes, né? Definindo aqui o termo, né? Doutrina refere-se ao compêndio ou a sistematização de assuntos que está na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela
está espalhado os assuntos por toda a Bíblia, né? A nossa doutrina ou a nossa confessionalidade vai organizar esses temas, né? Juntar esses temas num tema central, as Escrituras Sagradas. Então, iremos ver sobre toda a Bíblia, sobre todos os textos, o que a Bíblia fala sobre ela mesma, né? E, consequentemente, nós temos, através da nossa confissão de fé de Westminster, uma definição clara do que entendemos ser Escritura, né? De qual que é o proveito dela para a sua igreja, e, consequentemente, isso traz clareza à nossa fé, né? Diferentemente, né, fazendo uma oposição a outras igrejas, né, igrejas evangelicais que tem por aí, que nós não conseguimos encontrar uma definição do que eles creem, né, ou qual é a base, onde está a base da sua fé. Né? Querendo ou não, todas as pessoas têm uma confessionalidade. Não tem, por exemplo, como tu falou, os textos bíblicos, eles não estão organizados de uma maneira, vamos falar sobre o juízo final, aí a Bíblia traz todos os versículos sobre o juízo final, isso não existe. A Bíblia, ela foi feita de narrativas, principalmente o Novo Testamento, de narrativas e de cartas ali, que é a ideia dos apóstolos estarem ensinando a igreja, ou a história dos apóstolos durante o início da igreja. Então, a ideia não é ter todos os assuntos juntos. Só que a gente, para entender como nós entendemos Deus, a doutrina da salvação, seja qualquer outra doutrina, qualquer outro compêndio teológico de ideias, a gente precisa juntar esses textos. Ou seja, todas as pessoas, elas fazem isso. Tu vai perguntar para alguém, como se dá a salvação? Por mais que a pessoa diga, eu não tenho confessionalidade nenhuma, eu fico só com a palavra de Deus. Ela tem uma ideia de como os textos se harmonizam para falar uma sequência de como se dá a salvação. Ela vai apresentar uma estrutura, né? Isso, exatamente. Então, todo mundo tem. Isso não tem como negar. Todo mundo olha para a Bíblia e junta essas ideias de alguma maneira. A questão é que muitas igrejas, elas não têm isso num lugar só. Por exemplo, nós temos a nossa confissão de fé de Westminster. Ou seja, se perguntarem para mim, Yuri, o que tu crê sobre as Escrituras? Vai lá no capítulo de fé da confissão de Westminster, e se eu não tiver de acordo com o que está lá, eu não estou sendo confessional. Então eu tenho para dizer, ponto para cá, o que o Yuri crê? O Yuri crê nisso aqui. Mesmo que eu não consiga desenvolver completamente, ou não tenha a capacidade de desenvolver bem, eu me abraço nessa confissão que ela diz isso. Sempre lembrando que a confissão, ela está submissa à palavra de Deus. Exatamente. Então ela precisa estar unida na palavra de Deus. E aí, o que a gente faz é expor isso. O problema é que quando uma igreja ou um segmento religioso não tem essa doutrina explícita, ela fica à mercê dos ventos da liderança da igreja. Sim. Então, se a liderança quer acreditar numa hora em predestinação e outra hora em que nós escolhemos Deus, ela pode fazer isso e pode ir andando, porque ela andando entre essas ideias, porque ela não tem onde se fixar. E por isso que a gente vê a importância da nossa confissão, até para que a gente não erre nesse sentido. Exato. E como eu falei antes, a gente se abraça em toda a história da igreja que houve até aqui, a gente não abandona ela, porque a gente entende que dentro da confissão ela é a melhor sistematização que a gente tem das doutrinas bíblicas. Isso. A gente olha e diz assim, a confissão está concordando com a Bíblia, então vamos abraçar ela para que a gente possa ter esse firme fundamento, para que a gente não saia sem querer. Achei uma interpretação nova aqui sobre algum assunto. Eu vou lá na confissão e vejo, a confissão está me dizendo o contrário, ela me dá os textos prova, ela desenvolve isso nos catecismos também. Então, eu fico firme naquilo ali. Então, serve tanto para quem está dentro da igreja, para que olhe para a nossa confissão e diga, eu tenho que crer nisso, porque isso está de acordo com a palavra de Deus. Mais uma vez, a autoridade da Bíblia está acima. Sim. E para quem está de fora, olhar para a gente assim, eles creem nisso. Eles creem nisso, e aí fica mais fácil até de conversa, de diálogo com outras denominações, para que a gente possa dizer, se o fulano acredita nisso e eu acredito nisso, eu posso me unir, eu entendo eles como irmãos, porque a gente tem uma base de fé comum, o que nos difere são coisas periféricas, então a gente pode andar junto. Ou, não, aqueles irmãos, aquelas pessoas, elas acreditam em coisas que estão fora do centro da fé cristã, então a gente pode rejeitar eles como irmãos. Então, podemos dizer que o que nos define é justamente a nossa nosso embasamento nas escrituras, né? Que isso está organizado ou ajustado em nossas confissões de fé. É claro que, como você bem disse, né, há um peso histórico sobre isso. Nós não rejeitamos o que aconteceu antes da confissão de fé de Westminster. Na verdade,
a confissão de fé é fruto desse desenvolvimento histórico, né? A confissão de fé, ela vem como resultado de outras confissões, né? Outros ajuntamentos de teólogos que definiram o que nós cremos ou embasaram o que nós cremos, mas sempre reforçando a ideia de que a confissão de fé, ela está submissa às Escrituras, né? Obviamente, há uma discussão de que, entre a confissão e a Bíblia, com o que eu fico, né? Eu acho que é uma confissão um pouco imatura, uma discussão um pouco imatura, porque a confissão de fé, nós entendemos que ela é o reflexo das Escrituras, né? Não é meramente um fruto de um pensamento humano. Ela vem refletir o que a palavra de Deus apresenta. E, consequentemente, se eu tenho a palavra de Deus como a única regra de fé e prática, aquilo que realmente é a voz de Deus, a autoridade suprema, inerrante e falível para a nossa vida, consequentemente, a confissão de fé, ela precisa caminhar sobre esse critério, né? Ela não pode criar conforme a sua vontade, os seus desejos, né? Os teólogos lá de Westminster, eles não saíram, vamos inventar aqui uma doutrina, né? Vamos ajustar a Bíblia, né? Pelo contrário, né? Eles se debruçaram na palavra de Deus, né? E estudaram as Escrituras para conseguir sistematizar, organizar os pontos ou os temas ao qual foram abordados ali. É evidente que a nossa confissão ela não é extensiva, né? Ela fala sobre todos os assuntos, né? Mas o foco dela é apresentar aqueles pontos principais, né? Aqueles pontos inegociáveis na nossa fé. E, consequentemente, a nossa confessionalidade ela está embasada completamente nas Escrituras, né? Se eu tiro das Escrituras, logicamente eu não tenho uma confessionalidade. Isso. E até se a gente tirar, de certa forma, essa ideia de que eu fico só com a palavra de Deus, não tem nem por que ter mais pastor, igreja, porque senão cada um entra no seu quarto, fecha a porta e interpreta a Bíblia como quer. Exato. Porque no momento que o próprio pregador está pregando a palavra de Deus, ele não está, a não ser que ele esteja lendo a palavra de Deus como está ali, ele está, querendo ou não, interpretando e ajudando a entender o texto e aplicando o texto de alguma forma. Então, se for assim, se a gente precisar abandonar todo e qualquer ensino, todo e qualquer trabalho, tanto da história da igreja como da igreja hoje, a gente não tem por que ter igreja. Então, e a própria Bíblia diz que devemos ter isso, os próprios apóstolos dizendo, aprendam com a gente, que a gente está ensinando vocês. Então, esse peso histórico a gente precisa dar, não dá para abandonar, mas sempre voltando nesse assunto, enquanto ele está submisso à palavra de Deus, para que a gente possa ter certeza que a gente não está fugindo da orientação divina. Então, esclarecendo, né? Se você uma vez for pressionado, né, entre as Escrituras e a confessionalidade, qual você vai ficar, né? Sabe que a própria pergunta já está errada, ela já é falha, porque a confessionalidade, por exemplo, pelo menos a confissão de fé de Westminster, né, falando da nossa, né, ela tem como base as Escrituras, né? E é interessante, há um quadro histórico dizendo que, na verdade, há uma piada, um jargão, né, dizendo que a Bíblia é a mãe das heresias. Né? A partir da palavra de Deus, você pode criar qualquer coisa, né? Qualquer doutrina, qualquer questão, né, que você use a sua imaginação, né? E a confessionalidade, os credos e confissões, vêm nos ajudar na questão da interpretação, de nos dar um norte, né, um ajuste para que caminhemos conforme aquilo que a palavra de Deus realmente diz, né? Mas quando a gente exclui a confessionalidade, né? Se a gente... nós só nos embasamos na Bíblia, né? Já deu uma deixa aqui, né? Onde que nós podemos parar? Onde que nós podemos ir, né? Tu mesmo falou que a gente pode ir para qualquer caminho, a gente pode seguir o caminho que quiser. Como eu falei antes, a confessionalidade nos dá um firme fundamento para que a gente não caia tanto em heresias quanto até em erros teológicos que mais para frente a gente possa transformar depois em heresia. Claro que, deixando bem claro, como a gente já falou, que a gente, se a gente entender que a confissão ou que alguma coisa está errada com a nossa confissão, a gente precisa alterar sim. Só que no momento que a gente olha para o passado e vê que já se passaram tantos anos, tanto tempo de teólogos afirmando e confirmando aquilo que a gente fez, aquilo que foi feito, a gente pode assumir isso. E aí o problema é que quando a gente abandona, a gente fica à mercê do nosso tempo, à mercê da cultura, à mercê
do que acontece no nosso dia a dia. E isso sim, de certa forma, a gente precisa responder sim a problemas do dia a dia, problemas que acontecem no nosso tempo que não acontecia na época dos reformadores. Sim. A gente precisa adaptar a nossa resposta, não a nossa teologia, mas a nossa resposta ao que acontece no mundo. E no momento que eu abandono a confessionalidade e eu tento responder do meu jeito, com base só olhando a Bíblia e interpretando ela do meu jeito, eu não vou conseguir responder da maneira mais adequada, e aí sim eu posso fugir cada vez mais disso. Sim. Porque diante dessa confessionalidade, a gente tem também a interpretação do passado, como os teólogos voltaram e tentaram entender o texto lá quando foi escrito. E se eu abandonar isso também, eu abandono o jeito certo de interpretar a Bíblia, a hermenêutica correta da Bíblia. Eu acabo abraçando conforme o meu tempo. Eu olho para a Bíblia e boto os meus pensamentos, a minha cosmovisão na leitura. E não como Paulo, como Lucas queria ter escrito na época, a intenção deles escreverem. Então, isso também é bom para que a gente use uma âncora para que o nosso barco não saia navegando por quaisquer águas, né? A gente vai até onde a nossa âncora é segura para que a gente possa responder corretamente aos problemas modernos, que são problemas diferentes, realmente. Sim. E o triste é a gente conseguir constatar que diante dos problemas modernos existem muitos pregadores criativos. Né? Tem um pregador famoso aí que até trocou liderança, né? Saiu da liderança, entregou para outro doido também, outro herege. Né? E ele tem evidenciado cada vez mais esse distanciamento da autoridade das Escrituras. E, consequentemente, ele, na sua criatividade, fala cada abobrinha, né? Falando sobre o sêmen de Jesus Cristo, né? Que a Bíblia precisa ser atualizada, precisa ser renovada, e tantas outras questões, né? Que, justamente como você falou, né? Acaba que o que guia a interpretação é o próprio coração, a própria cultura, o próprio tempo, e isso é muito perigoso. Né? Por mais que a Escritura foi escrita num espaço de 4.000 anos, ela é temporal na sua aplicação. Por mais que ela não existe um versículo dizendo, olha, você precisa votar no fulano de tal, você precisa comprar tal coisa, né? Você precisa seguir o estilo de governo tal e tal, mas ela nos entrega princípios, e princípios eternos. E, consequentemente, a partir desses princípios, eu consigo aplicá-los na minha cultura, ou na minha realidade, ou no meu tempo, na minha época, mas sempre se sujeitando à autoridade da Escritura. Nós não podemos negligenciar a verdade de que Deus ele se preocupa com toda a sua criação de todo o tempo, de todas as eras. Né? Deus não se preocupou apenas com o povo de hebreu, o povo judeu, né? Deus se preocupa com a nossa vida nos dias de hoje e, consequentemente, a sua voz nos alcança hoje, nos dias de hoje, nos instruindo no que devemos fazer, no que não devemos fazer, mostrando a sua vontade sobre a nossa vida. E isso nós podemos encontrar na sua palavra, nas Escrituras. E, consequentemente, a pregação, né, a exposição da Escritura, ela vai evidenciar se o pregador ele está fundamentado na palavra de Deus, na sua cultura, na sua própria cosmovisão, né, em outra teologia que ele criou, ou qualquer outra opção que possa existir. E existe opção pra caramba. Isso não tem como, né? Eu acho interessante, a gente estava estudando, não tem a ver bem com o assunto, sobre a ideia de Agostinho com relação à inerrância das Escrituras. E ele dizia que, na época, o desenvolvimento da crítica textual não era tão avançado, né? Ele dizia assim, quando ele encontrava alguma incongruência nos textos, ele dizia que ou era problema com o manuscrito, ou era problema com a tradução, e por último, ele dizia, ou o problema é comigo, é com o meu pecado. Ou seja, ele nunca atribuía ao texto bíblico o problema que ele estava tendo em conciliar alguns textos ou algumas doutrinas. E muitas vezes a gente perde um pouco dessa humildade de olhar para o texto ou olhar para a nossa confissão, que a gente entende que está baseada na Bíblia, e a gente vê coisas que nos desagradam, talvez pela nossa cultura, talvez pelo nosso pecado, e a gente sempre diz, ó, a confissão está errada, a Bíblia está errada.
a gente prefere se submeter ao nosso escrutínio do que a própria palavra de Deus. E a gente tem que voltar lá em Agostinho. Ele diz, ó, o problema nunca é com o texto, o problema é comigo. Eu olho para o texto, eu estranho o texto, eu não consigo entender o texto, então o problema é comigo e eu preciso correr atrás disso. No momento que a gente tem essa postura humilde, a gente está se submetendo à palavra de Deus. E é basicamente isso que o solo da Escritura quer dizer. Sim. Quer dizer que a Escritura é que domina sobre a minha vida. E a partir dela, eu tomo as decisões para a minha vida e eu interpreto o mundo ao meu redor e a minha própria espiritualidade. Exatamente. Lembrando que a Bíblia é a voz do Senhor para a nossa vida, né? Deus se preocupa com a nossa vida e, consequentemente, Ele traz essa palavra para nos nortear. E que possamos nos submeter a essa autoridade, né? Que entendamos que a palavra de Deus é superior ao nosso coração, à nossa vida. Quando no seminário, o meu professor falava o seguinte, olha, se você encontrou uma interpretação no texto, né, que nenhum teólogo do passado tinha descoberto, saiba que você criou uma heresia. Então você não vai descobrir algo novo, né? Porque não existe nada de novo debaixo do sol, né? A Bíblia, ela já é a revelação perfeita de Deus para a nossa vida. E que nos submetamos a ela, né? Que nos dediquemos a conhecê-la cada vez mais e assim aprender do nosso Senhor, né? Isso. Eu acho que a mensagem final é exatamente essa. A autoridade máxima sobre nossa vida é a palavra de Deus. Inclusive sobre os nossos desejos, sobre as nossas vontades. Porque, mais uma vez, não é um livro, é a revelação de Deus, é o próprio Deus falando com a gente. E se a gente vê o povo de Israel tremendo quando Deus falava com o povo lá no Sinai, imagina a gente tendo a palavra de Deus por completo, a revelação completa nas nossas mãos. Sim. Se a gente não treme, não se submete diante disso, a gente está basicamente lutando contra nós mesmos, né? Nós estamos nos prejudicando, olhando a revelação perfeita de Deus diante de nós e abandonando ela. Legal. Deus abençoe ricamente, obrigado pela sua participação e fique conosco, né? Terça-feira que vem continuaremos aqui nossa caminhada sobre os 5 solas da Reforma Protestante. Deus abençoe, até mais.